Hoje vamos falar então um pouquinho da metodologia do OKR, tá? O OKR, então, o que é e como implantar a metodologia Google de resultados. Nós iremos iniciar nos apresentando, então, como o João Paulo falou, meu nome é Gustavo Lorandi, eu tenho 25 anos, sou contador, formado pela Universidade de Caxias do Sul, faço pós-graduação de Gestão de Custos e Planejamento Estratégico pela Universidade de Maringá, e hoje atuo como OKR Master e consultor aqui na Scoreplan. Boa tarde, pessoal. Então, eu sou o Maurício Madalosso, eu sou engenheiro de produção, formado pela Universidade de Caxias do Sul, sou também OKR Master, né, tenho essa certificação, então, junto com o Gustavo, a gente vai conduzir um pouquinho aí, explicar para vocês um pouquinho do nosso conhecimento sobre OKRs. Então, vamos iniciar aí, né? Então, o que são OKRs, né? E os objetivos e resultados chaves, né? Que é a tradução aí de objetivos em Key Results, né? Então, a gente inicia aqui com uma frase do Peter Drucker, tá? Que seria a seguinte: a cultura devora a estratégia no café da manhã. Tá? O que ele quer dizer com essa frase, né? Que não basta a gente ter a melhor estratégia se a cultura não está alinhada com a execução dela, certo? Peter Drucker, ele é considerado aí o pai da administração moderna, né? Lá no meados de 1950, ele que lançou aí a ideia de trabalhar com a gestão por objetivos, né? Então, foi o embrião aí dos OKRs, né? Então, depois a gente vai contar um pouquinho mais sobre a história, né? Então, vocês vão ver que surgiu a partir dele, né? E isso vem de encontro o que o OKR diz, né? Ele é, então, uma metodologia ágil, né? É uma metodologia que está aí, seria um pouco mais nova que as demais, né? E tem algumas diferenças com aquela que a gente mais utiliza, é mais comum a gente ver aí hoje em dia no planejamento estratégico, né? Que seria o BSC, tá? Então, vem de encontro a isso, né? Além, então, de ser uma metodologia nova, a gente vai ter que ter uma cultura de mudança aí nas nossas empresas, certo? Algumas delas, né? Eu vou falar um pouquinho aqui, mas depois a gente entra um pouco mais a fundo, né? Então, OKRs, eles têm um tempo menor, né? Então, o BSC hoje, a gente tem em média, faz um planejamento em um ano, dois, né? Então, visando um cenário lá para frente, né? OKR não, já é um planejamento um pouquinho mais curto, focado aí, então, em resolver focar em certos problemas e corrigir, né? Então, tem um tempo de duração menor, a gente está sempre em cima, né? Praticando em check-ins, então, sempre monitorando o avanço aí dos nossos resultados e se não está acontecendo da maneira que a gente deseja, a gente vai lá e altera, né? Então, ele é ágil, fácil de alterar e bem malhado, certo? Então, aqui, né, o OKR, a gente pode dizer que ele é um framework ou uma ferramenta ou até, então, um método, certo? A ideia dele é fazer a ligação entre a visão e a realidade da organização, tá? Então, aqui a gente vê uma imagem, né, onde é uma engrenagem que está entre a estratégia e a execução, certo? Então, se retirarmos essa engrenagem, a estratégia não vai funcionar, não vai conseguir girar ali juntamente com a execução, né? Então, a gente deixou bem simbólico aqui, né, para refletir, né, e mostrar a importância do OKR, né, para movimentar tão estratégia e execução, né? Isso quer dizer que somente estratégia sozinha, né, com execução não vai funcionar. Somente execução com estratégia não funciona. Então, precisa ter essa engrenagem, algo que organize, né, e que faça tudo girar em conjunto. Aqui, então, né, o mercado que estávamos acostumados, né, então a gente trouxe uma imagem aqui, um cenário, né, muito visível, tempo aberto, uma estrada muito tranquila, né, uma visão muito ampla, né, então cenário tranquilo, onde a gente podia traçar uma estratégia, né, e ela se perpetuava durante o tempo, certo? E aqui a gente traz então o mercado que a gente vem enfrentando, né, onde temos aqui uma estrada com neblina, onde a qualquer momento pode surgir alguma coisa e nós vamos ter que desviar, né, então traçar uma nova estratégia, certo? Alguns exemplos que eu trago aqui hoje, né, todo mundo está falando, isso está por tudo, a pandemia, né? Quem iria prever que teríamos uma pandemia que fez aí a gente mudar as estratégias das empresas, né, de uma forma muito brusca, ninguém pensava, né? Então muita coisa aconteceu, tivemos que nos inovar aí e ir mudando, né? Trago alguns exemplos também, né, de empresas que
tinha um cenário antigo, né, aquela visão tranquila, né, então vou trazer um exemplo aí da Kodak, que foi uma empresa aí de grande sucesso, né, antigamente, onde ela tinha uma estratégia, né, fazia máquinas fotográficas, o filme aquele, né, e acabou não inovando, né, manteve essa estratégia, então surgiram novos concorrentes, o surgimento de novas tecnologias, né, e ela acabou ficando estagnada no mercado e acabou, então, por falindo, né, não conseguindo aí se perpetuar diante dessas novas tecnologias, né. Alguns outros exemplos também, a Ford, então, quando lançou o Ford T lá, né, um carro, era a única tecnologia que tinha, então, aquele carro ficou aí disponível durante anos, né, claro, depois foi se inovando e se tornou a grande empresa que é hoje, né. Mas, então, alguns exemplos que a gente, né, está trazendo aí de que temos que inovar e sempre estar atento ao mercado, né. Então, um resumo de tudo isso é que a gente está vivendo em um mundo acelerado, né? Então, como eu já falei para vocês, novas tecnologias, né, estão aí acessíveis e disponíveis, né? Novos mercados, então, mudança de comportamento, surgimento de novos concorrentes, né? E isso tudo, né, então, traz incerteza e imprevisibilidade, que é aquele cenário que a gente mostrou ali, né? Aquela estrada, então, com neblina, não sabendo o que está por acontecer aí. Alguns exemplos aqui também mais modernos, então, para falar um pouco dessas novas tecnologias e concorrentes, né? Vamos pegar aí duas empresas que acho que a maioria de vocês conhecem, Apple e Samsung, certo? Se a gente parar para analisar, em menos de um ano, todas elas estão disparando e lançando, né, novos smartphones. Então, olha lá, a Samsung lança um smartphone com 3 câmeras, 4 câmeras, a Apple vai lá, né, até então tinha um celular com uma câmera, opa, vou ter que lançar aqui para bater de frente aí com o meu concorrente, senão vou acabar perdendo o mercado, né? Então, um exemplo mais moderno que os dois sempre estão em disputas por esses mercados, então sempre inovando e lançando tecnologias e tentando chegar no topo aí, né? Então, alguns exemplos atuais. Com tudo isso, então, a gente pode dizer que essas incertezas, né, essas novas tecnologias e concorrentes, e esses cenários de pandemia, enfim, geram uma certa incerteza, né, e a incerteza gera a necessidade de análise e planejamentos ágeis, adaptáveis e focados em resultados. E a gente vai ver, então, agora, vamos detalhar um pouquinho mais sobre os OKRs, e a gente vai ver que o OKR é isso, tá? Então, ele é uma forma de planejamento ágil, adaptável e focado em resultados, certo? Agora eu passo a palavra para o Gustavo, onde ele vai falar um pouquinho das diferenças aí do OKR e BSC, e depois a gente começa, então, a focar propriamente dito no modelo de OKR. Bom, pessoal, normalmente, quando a gente se fala em planejamento estratégico, né, o que nos vem à mente, em primeiro momento, é a metodologia do BSC, né, do Balanced Scorecard, né, e hoje a gente vem trazer um pouco a diferença entre o BSC, o qual a gente já está acostumado, né, em comparação com o OKR, que é esse módulo, então, esse framework novo que vem tomando conta do mercado, né, que vem sendo o molde para os grandes. E existem algumas diferenças entre o OKR e o BSC que eu vou apresentar para vocês hoje, né? Ambas as sistemáticas, elas foram desenhadas, foram criadas, né, com o objetivo do alcance do resultado, né? Então, que esse resultado fosse possível, né, que ele ocorresse de modo cooperativo. Toda a organização pudesse alcançar esse resultado, chegando aí num benefício, né, geral para toda a organização. Mas uma das maiores diferenças entre esses frameworks é a cadência aos quais eles são definidos, os objetivos são definidos, né? Ao definir o BSC, o Balanced Scorecard, normalmente os objetivos são definidos em um horizonte um pouco maior, de 1 ano, 3 anos, 5 anos, dependendo como é a metodologia que a empresa utiliza, né? Então, a gente define o planejamento, nosso planejamento estratégico da empresa, para 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a gente acaba levando isso à risca, digamos assim, né, até que esse período se conclua e a gente inicia um novo planejamento estratégico, tá? Então, hoje, conforme o Maurício comentou no início, né, o mundo requer algumas mudanças, né? A gente vem aí com
com empecilhos, digamos assim, a própria pandemia, né? Qual empresa no início do ano passado preveu em seu planejamento estratégico uma pandemia mundial, né? Então, a gente trabalhando com essas previsões de 1 a 3, 5 anos, a gente acaba se deparando com algumas dificuldades no momento de executar, principalmente quando a gente avança no final do primeiro ano, final do segundo ano de planejamento, né? Então, a cadência do BSC ela é dessa forma. Já a cadência do OKR, do OKR, ela é uma cadência mais frequente, tá? Ela é aplicada através de ciclos mais curtos e o mais comum que a gente vê no mercado, então, o que a metodologia indica a ser realizado são ciclos trimestrais. Então, comparado ao BSC, é bastante diferença de tempo, né? Normalmente no BSC tem o que a gente chama de REPOA, né? O replanejamento estratégico, que a empresa entra num consenso de que sim, o que foi planejado não atende mais às necessidades da empresa e necessita de um replanejamento. Mas esse replanejamento também vai ser alongado aí por mais um ano, mais 6 meses, né? E o OKR ele vem trazer um ciclo mais curto, um ciclo trimestral. E além disso, dessa cadência menor, o OKR ele traz a flexibilidade. Então, para que as equipes, a própria organização possa corrigir a sua rota ao longo do tempo, ao longo do período que foi definido, tá? Então, essa é uma das principais diferenças. O BSC normalmente ele é definido e é seguido até o final do período de planejamento estratégico. Já o OKR a gente pode ver, a gente definiu que a gente, na verdade, chegou à conclusão, né, que esse resultado-chave que foi definido não está de acordo com o nosso objetivo, a gente pode, a qualquer momento, mudar a sistemática, mudar o KR, o resultado-chave, para, então, estar atingindo esse objetivo em menos tempo. Algumas das diferenças também, né? O BSC, ele tem uma estrutura, então todos os objetivos dele são definidos a partir de 4 perspectivas: financeira, de clientes, processos internos e aprendizado e crescimento, né? Então, dessa forma, cada perspectiva, ela gera um conjunto de objetivos e metas para a empresa como um todo, nesse período que eu comentei anteriormente, de 1, 2, 3 a 5 anos, né? Então, dentro de cada, digamos, grupo, cada perspectiva vai ter um grupo de objetivos, né? Dentro desse grupo de objetivos terão, então, as metas, as iniciativas e o plano de ação, né? Aquele padrão BSC que a gente já conhece. Já os OKRs, então, eles não fazem parte de perspectivas pré-determinadas. Eles são definidos com base no que é mais importante para a empresa, focado no problema e no resultado da empresa. Então, a gente analisa qual que é o problema da empresa. Então, o nosso objetivo vai ser a solução, né, a resolução desse problema. Vamos focar, criar os resultados chaves, então, para agir nesse problema, tanto numa questão organizacional, quanto uma questão de equipe, também até uma questão individual. A gente pode ter OKRs, então, individualmente, para eu melhorar o meu desempenho, o meu objetivo, né? E quando a gente fala em OKR, a palavra mais importante que a gente deve utilizar é a palavra foco. Então, os objetivos, os resultados chaves, os objetivos também, eles devem ser focados, né? Então, como a gente tem uma cadência menor, trimestral, normalmente, né? Ou pode ser mensal ou até semanal, então as nossas atividades devem ser focadas para a solução desses objetivos. Ainda, o BSC, o Balanced Scorecard, então é um método que ele é aplicado normalmente do topo à base da organização. Então, ele parte numa sistemática de desdobramento, né, entre os níveis estratégicos, táticos, operacionais, né, a alta direção, normalmente as gerências, os supervisores, chegando na parte mais operacional, que é quem acaba ficando, enfim, operacionalizando o plano de ação, né? Já os OKRs, ele é um método desenhado para ser aplicado da base ao topo. Na verdade, ele faz aí uma via de mão duplas, né? Então, essas palavras desdobrar, cascatear, elas não são muito utilizadas dentro do OKR. A gente costuma dizer que os OKRs se conectam e se alinham, né? Então, não necessariamente da alta gerência para o operacional, né? A gente trata aí a questão de organizacional,
a questão de equipes e questão individual, né? Eles acabam se conectando e se alinhando um objetivo com o outro. Ainda sobre o OKR, então ele é mais simples e objetivo, né? Então ele acaba sendo um pouco mais fácil a aplicação dele por ele ser mais simples, mais rápido de estar montando, né? Enquanto o BSC ele tem toda aquela estrutura, ele é mais encorpado, né? Abrangente e complexo, né? O BSC ele vai abranger os objetivos para a empresa como um todo, né? E ele cria um resumo a partir do mapa estratégico que norteia toda a organização. O OKR ele pode sim ser em âmbito organizacional, digamos assim, mas ele pode também ser focado mais em áreas específicas ou individualmente, como eu comentei anteriormente, né? Porque o ciclo do OKR ele é mais curto, então tu consegue trabalhar com vários OKRs dentro do planejamento estratégico da tua empresa. Agora eu passo a palavra para o Maurício novamente para falar um pouquinho da história dos OKRs. Então, pessoal, falar um pouquinho da história aqui dos OKRs. Como comentei ali no início, né? Então, tudo surgiu em meados da década de 50 com o Peter Drucker, que a gente pode ver aqui na imagem, tá? Onde ele lançou, então, a ideia de fazer o gerenciamento por objetivos, certo? Não vou entrar no detalhe um pouquinho depois, mas isso acabou não dando muito certo, porque acabava caindo no esquecimento e também as definições que eles faziam eram muito top-down, né? O que seria o top-down? O Gustavo já comentou, né? Então, seria a direção definir, né? E o pessoal nem está ciente, muitas vezes, disso e terem que executar, né? Então, hoje isso também não está dando tão certo, né? Então, para o OKR não funcionou, certo? Depois, então, Andy Grove, que fundou a Intel em 1968, utilizando como base o método de Peter Drucker, né, otimizou isso, já vamos também falar um pouquinho mais, tá? E juntamente com John Doerr, então, lançaram efetivo, então, o OKR, né? Que foi apresentado em seguida, né, nos fim dos anos 90, em meados de 2000, para o pessoal da Google, e utilizam até hoje, né? Então a gente sabe o tamanho e a importância que é a Google, né, nos dias atuais. Só um minutinho, gente. Tenta parar de compartilhar e compartilhar de novo. O pessoal está avisando que congelou lá no slide de OKR versus BSC. Tenta parar e compartilhar de novo. Qual que será que é? Pode botar lá na linha temporal. Todo mundo enxergando? Agora eu vou. Beleza, então vamos dar sequência aqui, pessoal. Então aqui eu só falei um pouquinho, para quem não estava visualizando, falei um pouquinho da linha do tempo ali, mas a gente já vai detalhar um pouquinho mais nos próximos slides, tá? Então vou abrir aqui o próximo slide. Tá? Então aqui, né? Peter Drucker, em 1954, então reforçando, né? Ele lançou então o MBO, que seria o gerenciamento por objetivos, certo? E lançando isso, né? Qual era a ideia desse MBO? Então, objetivos definidos com a abordagem de definir e esquecer, certo? E também, como citei antes, né? Uma implementação muito top-down, então de cima para baixo. Então, acabava caindo no esquecimento os objetivos que eles levantavam, por ser também um objetivo onde a parte estratégica das empresas montavam, né, o pessoal não conseguiu comprar a ideia, né, não teve a cultura que eu falei lá no início. Né, então, não adianta a gente ter um bom objetivo, né, se a cultura da empresa não for de executar isso, de comprar a ideia. Né. Então, só deixa eu carregar o slide aqui. Beleza. Então, após, né, Peter Drucker lançar esse método, então em 1968, Andy Grove, que foi o fundador da Intel, tá? Foi considerado por muitos aí um dos melhores gestores, né? Então, definiu esse método de OKR, começou a estruturar, né? E fez uma estruturação que é a estruturação chave para o OKR, tá? Então, ele utilizou duas questões. Para onde devo ir, né? Então, qual que é o meu objetivo?
e como saber se eu estou chegando lá, onde seria o meu Key Result, certo? E aqui ele fala, então, também de uma questão de metas, tá? Então, onde ele diz que pelo menos 50% do alcance da meta, com a ideia de que esticar metas, né? O Gustavo vai falar um pouquinho para vocês depois, mas a gente tem a ideia aqui de metas do Hoofshot e do Moonshot. Hoofshot seria uma meta não tão alta, uma meta mais alcançável, né? E aí o Moonshot, então, a tradução, né, seria o chute na Lua, onde seria uma meta esticada, uma meta um pouco mais ousada, né? Onde a gente estaria focando, não necessariamente precisaria alcançar o 100%, mas então alcançando 50% dessa meta, né, um pouco mais esticada, estaria aí de bom tamanho. Bom, após então, né, o Andy Grove ter fundado a Intel e ter já melhorado esse método, né, aplicado lá pelo Peter Drucker, John Doerr se junta à Intel, né, ele era um investidor serial, então ele entra por volta de 1974, entra na Intel e juntamente com o Andy Grove, ele formula o método OKR que é conhecido até hoje. Né? Então, uniu esses grandes nomes, né, da parte de planejamento estratégico da história e formulam todo esse método que é utilizado hoje. Em 1999, John Doerr, após ter tido esse contato, né, com o Andy Grove dentro da Intel, apresentou este modelo, né, para Larry e o Sergey, que iniciavam uma pequena empresa no porão da casa deles, uma empresa com 40 funcionários na época, a empresa chamada Google, que é a qual a gente conhece hoje, né? Então, a grande potência Google que todos nós utilizamos e conhecemos hoje, né, todo dia. Após a Google, né, ter utilizado esse método e ter crescido da forma que ela cresceu, muitas empresas também vislumbraram esse método de planejamento estratégico ágil e também começaram a aplicar essa metodologia, tá? Aqui a gente traz alguns exemplos das empresas mais conhecidas que utilizam a metodologia dos OKRs, a Dropbox, o LinkedIn, o próprio Google, né? A Airbnb, Spotify, Walmart, Twitter, ING, Target. Então, são empresas que, algumas do ramo de tecnologia, outras do ramo de e-commerce, também a ING na parte bancária, né? Então, são empresas de vários segmentos, mas que a gente pode ver aí que tem alguma coisa em comum, né? O que a gente pode perceber é que a equipe participa das decisões. Quando a gente fala assim, uma metodologia Google, uma empresa Google, a gente logo imagina aquela colaboração, né, de todas as pessoas, né, em busca dos objetivos, né, comprando as ideias e trabalhando, né, para conquistar esse sonho junto com a empresa. Então, essas são as empresas, alguns exemplos das empresas que unem forças, né, esse foi o objetivo do OKR, ele não ficar somente lá na direção, mas sim ter toda uma questão de alinhamento, né, entre os níveis operacionais, táticos e estratégicos, né. Agora o Maurício vai falar um pouquinho especificamente o que são os OKRs. Então, pessoal, agora iniciamos efetivamente a falar, então, o que são os OKRs, os OKRs, tá? Então, são objetivos e seus resultados chaves relacionados, certo? A ideia aqui, a gente vai mostrar depois a estrutura, tá? Mas, então, termos um objetivo, certo? Onde ele vai ajudar as empresas a se concentrarem na solução dos problemas, né? Ou definir as suas estratégias, certo? Linkados a esse objetivo, a gente vai ter, então, os KRs, né, os Key Results, desculpa, que vão nos nortear aí, né, e vai nos possibilitar, então, medir, né, o alcance desses nossos objetivos, né. Os OKRs, então, devem ser transparentes, tá, para todos. Isso, então, já é, como o Gustavo falou, uma das diferenças entre OKR e BSC, né. Então, transparente para todos, né, todos os colaboradores envolvidos, né, o que lá no BSC era um pouquinho diferente, a gente tinha a opção de estar ocultando naquela questão do top-down. Devem ser de cima para baixo, de baixo para cima e multifuncionais, né? Por quê? Porque quando todos estão olhando para essa mesma estrutura, todos têm a oportunidade de trabalhar
focados aí para atingir os mesmos resultados, certo? Então, aqui também a gente já fala um pouquinho daquela mudança de cultura, né? Então, não mais o top-down, então, também, claro, tem o top-down, mas também tem de cima para baixo, o bottom-up, né? Bom, aqui, então, uma imagem para a gente ilustrar, né? Então, objetivos e resultados-chave, certo? Então, aqui, o alvo, né, seria o nosso objetivo, e a ideia aqui, então, para onde nós precisamos ir, né? Onde devemos chegar. Abaixo aqui a gente tem o símbolo da localização e de onde estamos partindo, certo? As bandeirinhas ali seriam, então, os key results, né? Como saberemos se chegamos lá, né? Então, seria a espécie de checkpoints aqui, né? Que vai nos norteando, nos conduzindo para chegar no nosso alvo, no nosso objetivo, tá? E aqui o veículo ali, então, seria a iniciativa, né? Que é o que você fará para chegar lá, certo? Então, aquela estrutura que eu comentei agora há pouco para vocês, né? O objetivo, o key result, né? E a iniciativa, e com base nas iniciativas a gente desdobra em ações, né? Então, designa e executa as ações e vai caminhando aí para o nosso destino, nosso alvo, certo? Vale ressaltar aqui, tá, que essas bandeiras que servem como checkpoints, né, seriam também, então, a questão dos check-ins, tá? O que seriam os check-ins? Eu precisava ter uma palhinha ali para vocês. É onde a gente vai fazendo os registros, né? A ideia aqui do OKR que seriam no máximo de 15 em 15 dias esse registro, né? O tempo o ideal aí seria até menos, né? Pode ser semanal, né? Pode ser 2 vezes por semana, aí depende a estratégia que a empresa vai adotar, né? Mas no máximo 15 dias. Então, vai fazendo esse check-in e registrando, né? A quanto anda aí o nosso desmembramento aí o andamento do key result. E, se necessário, né? Se ele não está indo de encontro com o objetivo, a gente pode, então, trocar a estratégia, né? Definir um outro key result, então, e conseguir tornar isso se torna mais ágil, né? Então, essa é a ideia aí do OKR. Bom, nós costumamos dizer, então, que o OKR tem uns poderes, né, que a gente chama, então, os pontos mais importantes do nosso OKR. Como eu falei anteriormente, o foco, né, então, a gente vai montar o nosso OKR com foco, estabelecendo, então, as metas e resultados com antecedência, né. A gente costuma dizer que os OKRs têm que ter um alinhamento, né, um com o outro, em toda a organização, em nível organizacional ou em nível de equipe, né? E a pergunta que a gente costuma dizer, todos estão dentro do mesmo ônibus? Então, todos os funcionários, todos os colaboradores, gestores, alta gestão, estão remando para o mesmo lado, né? Ou estão remando para direções opostas? Estão no mesmo ônibus? Essa é a pergunta que a gente faz em questão do alinhamento, né? A transparência, que o Maurício comentou, né? Então, a empresa, a organização tem que deixar esse objetivo claro. A ideia é que o objetivo seja inspirador e que a gente pense, nós como colaboradores, pense que bacana, quero participar desse objetivo, quero auxiliar, quero fazer parte disso, né? E, por fim, a questão de alongar metas, né? Que vem lá do método do Andy Grove, né? Então, alongar um pouco as metas, um pouco diferente do que a gente está acostumado, para também buscar resultados inovadores, né? Aqui nós temos, então, as duas metodologias que a gente pode estar trabalhando dentro dos OKRs, tá? Quando a gente fala de resultados chaves, como o Maurício comentou. Nós temos a questão do Roof Shot e do Moonshot. Quando a gente fala em Roof Shot, são metas que podem ser difíceis, porém realizáveis, né? Então, desculpe, nós temos aqui um exemplo, né, de um jogador de futebol. A meta, enfim, o objetivo é ganhar a partida. Isso, basicamente, tem 50% de chance de a gente ganhar e 50% de chance de a gente não ganhar. Vai depender de toda a preparação do time e tudo mais. Mas é uma meta alcançável, uma meta realizável, né? Então, elas são utilizadas normalmente com empresas, né, que já têm essa metodologia ou equipes um pouco menos maduras, né, e geralmente são referentes a melhorias incrementais. E o OKR traz mais na questão de alongar metas, então a metodologia de moonshot, então digamos um tiro na lua. A gente estica as nossas metas. Então, eu acho que eu consigo vender 100 mil, mas a minha meta vai ser 200 mil.
né? Então, ela exige uma mudança, né, para que a gente consiga ir além do alcançável, né? Então, a gente estica um pouco essa meta, a gente mira na Lua e se a gente atingir um pouco mais, né, que 50%, segundo o Andy Grove, né, ou 70%, 80% dessa meta alongada vai ser muito positivo e você vai estar, então, instigando a sua empresa a estar avançando aí em suas metas. Uma coisa também que a gente frisa bastante, o OKR traz a questão de não vincular remuneração em relação às metas, tá? Porque quando você vincula uma remuneração ao atingimento de metas, normalmente os colaboradores, né, no momento de montar os seus key results, vão reduzir um pouco a meta, né? Eles vão sugerir metas um pouco abaixo do que eles, não com esse pensamento de esticar a meta, né? Para que essa meta possa ser alcançável e que eles ganhem a remuneração, o bônus, o PLR, enfim, né? Então, o OKR traz essa questão de não vincular a remuneração justamente para que a gente possa esticar as metas e alcançar resultados inimagináveis, alcançar resultados acima do que a gente espera. Como eu falei antes também, a questão do alinhamento, né? O propósito, então, do OKR é que ele seja uma via de mão dupla, uma via de mão dupla, né? Anteriormente, trabalhando com BSC, a gente tinha a questão top-down, então de cima para baixo, né? E aqui nós temos, então, tanto de cima para baixo como de baixo para cima. Aqui nós trazemos um diagrama que, na verdade, parece um pouco um cascateamento, mas não é a ideia do OKR. Aqui a gente acaba separando em níveis, tá? Organizacional, um nível de departamento, um nível de time e depois o nível ID, ou o nível individual, né? Para que a gente consiga organizar os nossos OKRs dentro da empresa, né? Então, depois no exemplo que a gente vai apresentar também da plataforma do Scoreplan, a gente vai mostrar que existe um objetivo inicial, né, que ele faz parte de toda a empresa e a partir desse objetivo a gente vai criando OKRs abaixo dele, chegando até o nível individual. Então, pessoal, vou falar um pouquinho para vocês do OKR na prática. Tá? Essa ideia que a gente vai ver aqui, tá, seria o mais próximo aí das melhores práticas para a gente estar montando, então, o nosso objetivo e, posteriormente, também o nosso key result, certo? Então, o primeiro passo aqui, né, do objetivo é que ele deve ser inspirador e gerar engajamento, né? Então, aquilo, quando o colaborador olhar, né, deve brilhar os olhos dele, assim, e dizer, não, gostaria de fazer parte disso, é um objetivo bacana, né? Então, gerar vontade da pessoa estar atuando nisso, né? Então, você terá o máximo, né, do comprometimento da pessoa usando essa técnica, tá? Então, a ideia para a fórmula ali, né, de escrever esse objetivo, tá? Ele deve ser, claro, inspirador, gerar engajamento, mas ele deve ser curto, né? Não precisamos delongar muito, né? Um texto muito grande aqui, tá? Então, a fórmula seria um verbo mais o que você fará, né? Qual o motivo e a razão disso estar sendo criado, tá? Então, aqui no passo 3, a gente traz um exemplo, né? Então, implementar processos exponenciais para crescer rapidamente, tá? Então, o verbo implementar, né, o que a gente estará fazendo, processos exponenciais, qual o motivo, a razão disso, para crescer rapidamente, certo? Então, aqui um exemplo de objetivo. Aqui, a gente traz a questão, então, da montagem, né, da criação do Key Result, tá? Antes de iniciar, vale ressaltar que o ideal, certo? O número ideal de Key Results associados a um objetivo, ele gira de torno de 3 a 5, tá? Não passando disso. Se a gente passar desse número, claro, a gente pode ter mais, né? Key Results linkados no objetivo, porém, começa a se tornar um pouco mais complexo e a estrutura ficar muito grande, o que não é a ideia do Key Result, né? Que é focar na solução ali e, com breves trabalhos, solucionar. Então, a ideia de 3 a 5 é o número ideal de KRs aí vinculados ao objetivo, tá? Então, o KR, ele deve ser mensurável e ambicioso, mas não impossível, certo? Depois a gente vai trazer um exemplo aí para vocês entenderem, então, essa ideia de ambicioso, mas não impossível. Então, a gente pode esticar as metas,
que é a ideia que o Gustavo comentou para vocês do moonshot, né, um chute na lua, e esticar para conseguir atingir os 50% estaria ideal, né? Se a gente atingir mais, excelente resultado, certo? Aqui o passo 2. Então, seria a fórmula do que result, tá? Seria um substantivo mais o que você acompanhará, né? E aqui, então, a gente tem que dizer, né, de quanto para quanto. Então, ele tem que ser mensurável, tá? Então, um exemplo aqui no passo 3 seria o aumento do NPS, né, que é a pontuação de satisfação, tá? Então, o substantivo ali seria o aumento, né, e do que seria o NPS, né? Então, de 70 para 80 seria o Y, do X para o Y, certo? Então, mensurando aqui o que resulte, certo? Então, aqui no próximo slide a gente traz um exemplo e depois a gente vai utilizar esse mesmo exemplo fazendo ele na nossa ferramenta aqui, o Score Plan. Tá? Então, aqui um objetivo, né? Então, o verbo ali, toda aquela estrutura que a gente viu, então seria crescer a nossa base de usuários no Brasil para ser o maior software do país, certo? Então, bem... inspirador. Isso, bem inspirador, né? Eu ia voltar ao slide ali que Gustavo me auxiliou. E aqui, então, 3 key results, né? Um número bacana aqui, é de 3 a 5, certo? Pode ter menos também, não tem problema, certo? Então, depende muito do objetivo que tu está criando, né? Não preciso fazer 5 objetivos, não necessariamente, né? Depende muito do teu objetivo, tá? Então, aqui a gente trouxe um exemplo de 3 key results associados a esse objetivo, então são esses. O aumento da base de 200 mil para 400 mil usuários, o aumento da retenção de usuários de 50% para 70% e o aumento do NPS, o nível de satisfação, de 70 para 85, né? Então, todos eles com substantivo, né? E mensuráveis, certo? Então, seguindo aquela receita ali que a gente mostrou para vocês, tá? Aqui agora o Gustavo, na sequência, vai mostrar, então, um exemplo de OKR que não está correto na prática. Então, aqui nós podemos ver, né, segundo a metodologia que o Maurício comentou, né, digamos, as normas da metodologia são essas. Claro que na prática a gente sabe que às vezes é um pouco mais difícil de estar aplicando essa metodologia, mas aplicando-a de maneira correta, ela vai ser mais fácil de estar auxiliando aí a empresa, né? Então, aqui nós temos um exemplo não correto, digamos assim, né, onde o objetivo é conquistar 50 novos clientes no setor automotivo. Tá? Aonde está o erro? Na questão da mensuração. O objetivo não deve ser mensurável, né? Então, aqui já temos um erro de cara olhando o nosso objetivo. Já na parte dos key results, na parte dos resultados chaves, então, o primeiro é fechar o máximo de propostas comerciais. Como a gente comentou anteriormente, o key result precisa ser mensurável. E nessa frase, né, de fechar o máximo, ele não tem aí uma mensuração, a gente não vai conseguir controlar eles a partir dos check-ins e tudo mais, tá? O segundo, capturar 100% do market share. Ele precisa ser ambicioso, mas não é impossível. A gente sabe que, a não ser que seja um monopólio, né, a empresa dificilmente vai capturar e conseguir ter 100% do market share no seu ramo de negócio. E, por último, desenvolver um programa de indicação até junho. Ele não deve ser uma tarefa, né? Então, a tarefa vai entrar lá dentro das iniciativas, lá nos planos de ações que vão partir do Key Result, né? Mas ele não deve ser um resultado-chave. Isso não vai estar auxiliando, né, o nosso trajeto ali para se a gente vai chegar ou não dentro do nosso objetivo. Pessoal? Então, agora eu vou parar de compartilhar a tela aqui, vou passar a palavra para o Maurício. Ele vai mostrar, então, na prática, o OKR dentro da plataforma que a gente utiliza, que é o Score Plan. Todo mundo está conseguindo enxergar a tela do Score Plan? Tem alguns indicadores ali, um resumo. Tranquilo? Beleza. Tá? Então, para quem não conhece, esse aqui é o software que a gente trabalha, né, aqui na empresa, o software Score Plan, então, né? É um software de gestão estratégica, gestão de projetos, riscos, então tem todos esses controles, certo? E aqui seria a página inicial do nosso software, que a gente chama de dashboard, onde mostra um resumo das informações. Ou se alguém quiser estar conhecendo um pouco mais aí da ferramenta, a gente vai deixar o contato aí, se quiserem se aprofundar. Então aqui,
na esquerda ali a gente encontra o menu, certo? Onde ele nos mostra aqui todas as funções do sistema, certo? Então, planejamento estratégico, projetos, gestão orçamentária, questão de indicadores, entre outras, tá? E dentro aqui de planejamento estratégico, então, a gente tem aí a ferramenta do OKR, tá? Uma vez que eu acesso a ferramenta do OKR, então, ele me apresenta esta tela, onde são, então, listados através dos níveis, certo? Então, organizacional, equipe e individual, os modelos que o Gustavo pontuou lá, que teriam, então, na metodologia OKR, a gente traz para cá também, né? E eu posso ir expandindo aqui e verificando os meus OKRs principais, que eu chamo assim. Até o que eu vou mostrar aqui, acho que vai de encontro com a dúvida ali que nos comentaram, tá? Daquela criação, se eu começo em um determinado setor ou não, tá? Eu tenho a opção aqui de listar não somente os meus OKRs principais, mas todos os OKRs, tá? Mas para vocês entenderem o que seriam todos esses OKRs, eu vou abrir aqui uma hierarquia, tá? Então, o que seria essa hierarquia? Eu vou abrir este exemplo, tá? Eu vou aqui só dar um zoom, tirar aqui e deixar um pouco melhor para vocês visualizarem, depois eu aumento, tá? Mas aqui, então, um exemplo, a gente pegou aquele exemplo que a gente mostrou para vocês nos slides, que seria, então, crescer a nossa base de usuários no Brasil, certo? Então, esse aqui seria o nosso objetivo estratégico, né, do nível mais acima. E abaixo, então, estariam aqui outros objetivos, né, que seriam de determinadas áreas aí da empresa, né, que estão alinhados tanto verticalmente quanto horizontalmente, certo? Para exemplificar aqui, eu vou estar ocultando essa hierarquia, tá? Só carregar aqui. Coloquei em cima aqui, deixa eu puxar para baixo. Meu Deus, não travadinho. Puxa ali no branco. Aí, só dar um zoom aqui. Todo mundo enxergando bem aqui, pessoal? Acredito que sim, né? Tá? Então, eu ocultei toda essa hierarquia, tá? Lembrando que a ideia não é criar um tipo de hierarquia, né? Mas nem um cascateamento, enfim, e sim alinhamentos, tá? Então, aqui, nosso objetivo principal, tá? Depois o Gustavo vai abordar um pouquinho como a gente cria, né? Os detalhes a mais, mas então aqui, nosso objetivo principal, certo? Aqui o percentual de andamento dele, quem que é a pessoa responsável por esse objetivo, tá? Temos aqui, então, o período de duração, tá? Então, aqui seria um quarto, então seria um trimestre, né? Como a gente comentou durante o webinar, esses OKRs, eles têm um período de duração menor se comparados com o BSC, né? Então, aqui seria o primeiro quarto de 2021, então seria de janeiro a março, certo? Questão de comentários, que eu vou estar abrindo aqui para vocês, anexos que tem dentro deste objetivo, tá? Temos aqui, então, a imagem, né, que mostra de que nível é esse objetivo, nesse caso aqui organizacional, né, por ser um objetivo estratégico. Aqui, se eu abrir, a gente tem a missão e premissas, tá? Então, a missão aqui desse objetivo é ser o destaque nacional no setor de tecnologia e informação, e a premissa, né, com o auxílio de todos os colaboradores, desenvolver tecnologias que satisfaçam as necessidades dos clientes de forma prática e rápida, proporcionando uma experiência diferenciada ao usuário. Certo? E aqui, então, se eu expandir, né, eu consigo visualizar os meus Key Results, certo? Então, aqui tenho 3 Key Results associados, né, e aqui consigo visualizar o percentual de andamento de cada Key Result, certo? Então, aqui uns exemplos, tá? Esse aqui é um exemplo tal e qual foi mostrado lá para vocês na apresentação anterior, tá? Então, aqui o aumento da base de 200K para 400K, né, de usuários. Aumento da retenção de usuários de 50% para 70% e aumento do NPS, que é o nível de satisfação, de 70 para 85. Tá? Então, nesse caso aqui, estes dois ainda não tiveram nenhum check-in, não foi dado andamento, certo? E este aqui, então, já teve andamento, né? Teve um check-in e está em 66%. Então, se eu abrir aqui e detalhar um pouquinho, ele me traz um resumo aqui, né? Então, o NPS estaria em 80%, foi feito um check-in, a data aqui que foi realizado, certo? Então, não vou me delongar muito aqui, vou voltar, certo? Aqui, só para comentar, é a notificação de que existem check-ins pendentes, né? Então, quando a gente vai criar, a gente determina de quanto em quanto tempo
a gente tem que estar fazendo check-ins, revisando esses objetivos, né, para manter aquela questão de ser um método ágil, né, se precisar, então, estar alterando a estratégia, né, que com isso a gente força um pouco essa questão, né. E se eu expandir aqui, eu só vou recarregar aqui, pessoal, para ele abrir de maneira inteira aqui a minha hierarquia aqui, o meu alinhamento, certo? Então, vou diminuir aqui um pouco o zoom, para ficar mais visível para vocês. Acredito que ele tá ok, senão vai ficar muito pequeno, tá? Mas qual que é a ideia, então, aqui? Né? Nosso objetivo principal, abaixo aqui, então, seria níveis aqui. A gente teria um nível organizacional também, tá? Mas teríamos níveis equipe aqui, e também aqui, por último, tá? Vou passar aqui, só para mostrar a estrutura que a gente segue aquele padrão, tá? O nível individual, tá? Se a gente analisar aqui todos esses objetivos, né? Se eu falar um a um, nós vamos ver o seguinte, tá? Qual que seria a lógica aqui? Deixa eu botar um pouquinho para o lado. Então, nosso objetivo principal, tá? Ele estaria alinhado aqui, seria um objetivo da área de desenvolvimento, engenharia, tá? Que seria o quê? Deixar os clientes encantados com os nossos serviços, tá? Dentro aqui ele teria os Key Results associados ao objetivo dele, e vale ressaltar aqui muito importante, tá? Cada card, cada objetivo, ele não é impactado com o objetivo que está abaixo nessa hierarquia, tá? Ele só monta a hierarquia, mas esse objetivo aqui não tem impacto no objetivo principal, certo? Então, é como se fosse lá dentro do DSC, né? Dentro de cada perspectiva tem os objetivos e impacta somente dentro da cada perspectiva. Mais ou menos a mesma ideia, certo? Então, aqui, uma estruturação do setor de desenvolvimento, né? Onde abaixo ele tem que entregar um produto com maior qualidade, então, os key results específicos desse objetivo, né? Implementar um novo website mais moderno também, então, um trabalho, um objetivo do setor de desenvolvimento com os seus key results, certo? Aqui, então, tornar a empresa mais visível no cenário nacional seria um objetivo do setor de marketing, tá? E abaixo aqui, então, teria também mais um objetivo de nível equipe, né? De obter uma participação fluente em eventos, tudo aí, né? Num alinhamento vertical com a área de marketing, certo? E tudo também tornando, né, alinhado, digamos assim, com o objetivo principal, que é crescer a base de usuários, né? Tudo isso vai impactando nesse objetivo principal, certo? Aqui, então, seria um objetivo da parte de suporte, atender os clientes na central de serviços, aqui para mim detalhar um pouco mais, né, o título, de forma ultra rápida. Então, atender os clientes na central de serviços de forma ultra rápida. Depois o Gustavo vai comentar um pouquinho dessas funcionalidades aqui dentro, tá? Então, questão de suporte, os seus key results, o andamento deles, certo? Aqui, então, acelerar o crescimento da receita recorrente e conquistar o mercado brasileiro com o lançamento do novo website seriam aí objetivos da parte comercial, certo? E por último aqui, né, na última coluna, digamos assim, os objetivos aí do RH, né? Então, também pensando nos colaboradores, na experiência deles, né? Então, oferecendo uma experiência incrível aos colaboradores e ligado a isso, né? Aumentar o engajamento dos colaboradores e buscar capacitação interna e externa, todos com os seus key results, mantendo essa estrutura. Eu não vou entrar em detalhe em cada um aqui, né? É uma estrutura grande, então, para a gente ficar debatendo. E agora eu vou passar a palavra para o Gustavo, onde ele vai mostrar alguns detalhes e também algumas características específicas do Score Plan que a gente tem. Vou parar de compartilhar, o Gustavo vai estar assumindo aí, então, a tela para mostrar para vocês. Bom, pessoal, como o Maurício apresentou também essa árvore, digamos assim, né, dos objetivos, né, pensando que ela está estruturada de uma forma organizacional, equipe, chegando até o nível de individual aqui, né, mas eles estão conectados, né, eles não estão necessariamente cascateados e todos, tanto o individual, o operacional, o tático, o estratégico, têm essa mesma visão, tá? Pegando mais um pouco na prática, né, então, como a gente mensura esse nosso objetivo? Nós temos os Key Results, né, os KRs, que eles são mensuráveis, né, por exemplo, aqui nós temos o aumento da base de 200K para 400K. Como a gente vai definir isso, né? Então, essa definição, ela é através de check-ins, né? Depois a gente vai explicar um pouquinho melhor como que funciona isso dentro da ferramenta do Score Plan,
tá? Mas então nós temos a nossa meta, que é o D para, né, do X ao Y, onde que a gente está e aonde a gente quer chegar. E através dos check-ins que, pela metodologia, devem ser semanais, a gente vai montando, então, e preenchendo o percentual de alinhamento, né, nas reuniões, enfim, de check-ins dos indicadores, dos Key Results, tá? Quando a gente vai criar um Key Result, nós temos dentro do Score Plan a possibilidade de estar aí fazendo alguns tipos de medição. Isso também vai ser mais explorado depois para vocês, né? Tanto a questão de milestone, numérico, percentual, valor monetário, a gente consegue estar trabalhando dentro do Score Plan. E uma questão bem interessante que vai muito de encontro à metodologia é a questão da frequência, tá? Então, a gente costuma dizer que existe que esses resultados chaves, para eles serem eficazes, né, tem que estar nessa cadência essa cadência de quarter, né, trimestral, mas a gente tem que acompanhar eles pelo menos semanalmente, né, ou no máximo a cada 15 dias e estourando mensalmente, né? Então, aqui dentro da plataforma nós temos a questão das frequências, onde a gente vai estar selecionando aí qual que é a frequência que eu vou fazer a minha reunião de check-in, né, verificar qual que foi o andamento, né, do meu Key Result em relação à última reunião, enfim, a gente pode estar definindo isso, tá? Que depois o sistema vai estar mostrando também a questão dos atrasos e tudo mais, apontando aí o andamento do meu Key Result. Eu cheguei aqui, nesse caso, a 22%, né? Acabou o meu período aqui, meu primeiro quarto do ano, né? Eu estou só a 22%, né? Então, cabe alguma reformulação do meu objetivo, porque os meus resultados chaves, eles não foram 100% eficazes, né? Aí entra aquela diferença do BCC que eu comentei, que o OKR, ele é mais maleável, ele pode ser editado ao longo do tempo. Então, eu vou reformular os meus resultados chaves para, novamente, tentar alcançar esse nosso percentual de conclusão, tá? Depois a Gabriela vai comentar também a questão, dentro do Score Plan, a gente pode fazer o controle, né, através de iniciativas, de projetos, conforme a nossa ouvinte comentou, né? A gente pode fazer esse controle dos objetivos através dos projetos e também a questão de KPIs e tudo mais. Mas, basicamente, essa visualização dentro do Score Plan que a gente tem e fazer o controle, então, né, de cada resultado-chave, de cada andamento, né, de uma forma alinhada, tanto verticalmente, então, esse objetivo está alinhado com o da minha equipe, que está alinhado com o meu objetivo final, que é o meu objetivo aí individual, tá? Então, resumindo, todos os colaboradores da nossa equipe podem ter OKRs, né, tanto em sua responsabilidade como uma responsabilidade mais geral da organização.